Olá, queridos. Meu nome é Ricardo Nascimento e estou aqui para ensinar a vocês um macete para resolver as questões que envolvem torneiras, ok? É um método bem fácil e prático para resolver as questões, ok? Espero que ao final da aula vocês cliquem lá, né? Vocês se inscrevam no meu canal e acessem também e dê o seu like, ok? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui um exemplo prático, uma questão de concurso público para que nós possamos resolver. Então primeiro vamos dar uma olhadinha na questão em si. Ela diz o seguinte: uma torneira sozinha enche um tanque em 2 horas. Outra torneira sozinha enche o mesmo tanque em 8 horas. Em quanto tempo as duas torneiras abertas ao mesmo tempo encherão o tanque? Então vocês vão ter que lembrar do seguinte: e quando eles falarem duas torneiras, elas duas sozinhas estão trabalhando, mas depois eu quero que as duas trabalhem juntas, então o procedimento vai ser esse daqui. Então a questão foi clara e disse o seguinte: disse que a primeira torneira vai encher o tanque em 2 horas. Então ela sozinha vai encher completamente o tanque em 2 horas. Enquanto que a outra torneira, sozinha, vai encher o mesmo tanque em 8 horas. Então essa é a situação. Temos duas torneiras, elas estão isoladas e cada uma separadamente vai encher um tanque, certo? E a primeira sozinha vai encher o tanque em 2 horas e a outra sozinha vai encher o mesmo tanque em 8 horas. A pergunta que foi feita foi a seguinte: se fossem colocadas as duas torneiras abertas, ligadas simultaneamente, elas iriam encher o mesmo tanque em quanto tempo? Então, olha só. A primeira torneira sozinha enche em 2 horas. A segunda torneira sozinha enche o mesmo tanque em 8 horas. Pergunta: em quanto tempo as duas torneiras ligadas simultaneamente encherão o tanque? Então, assim, eu vou explicar a vocês o macete, tá certo? Você tem várias maneiras de resolver essa questão, mas tem uma que ela é infalível, um macete, e o importante é ganharmos tempo na resolução de uma questão, tanto no vestibular como em concurso. Então, qual é o procedimento? Eu vou pegar os dois tempos e vou multiplicar. Vou multiplicar os tempos individuais das torneiras. E vou dividir pela soma dos tempos individuais. Ou seja, eu vou multiplicar os dois tempos e o resultado eu vou dividir pela soma dos dois tempos. Ficaria mais ou menos assim, gente. 2 vezes 8, ou seja, primeiro passo, se ele falar em duas torneiras, elas vão encher o tanque ao mesmo tempo. Primeiro passo, eu vou pegar e vou multiplicar os dois tempos que foram dados. Depois, eu vou pegar o resultado e vou dividir pela soma dos dois tempos. Então é bem simples, pessoal, meus queridos. É o seguinte: duas torneiras enchendo um tanque ao mesmo tempo, o que eu devo fazer? Multiplico os dois tempos, divido pela soma dos dois tempos. Ou seja, eu multiplico os dois tempos e divido o resultado pela soma dos dois tempos. Isso aqui nós vamos ter 2 vezes 8 vai dar 16, sobre 2 mais 8 vai dar 10. O resultado vai dar o quê? Vai dar exatamente 1,6 horas. Só que 1,6 horas equivale a 1 hora e 36 minutos. Então preste atenção no que vai acontecer. Nas questões que vão aparecer, geralmente não vão usar 1,6 horas, 1,2 horas, ou seja, vai usar horas e minutos. Aí qual o procedimento, qual o macete? Todo número que estiver depois da vírgula, eu multiplico por 6. Quando eu pegar o número que estiver depois da vírgula e multiplicar por 6, eu vou achar a quantidade em minutos. Então, nessa questão, qual o número que está antes da vírgula, né? 1. Então, esse aqui vai ser o número inteiro, 1 hora. E qual o número que está depois da vírgula? 6. Então, eu pego o número que estiver depois da vírgula e multiplico sempre por 6. Então, nesse caso, 6 vezes 6 dá 36 minutos. Então, 1,6 horas equivale a 1 hora e 36 minutos.
Ah, Ricardo, e se por acaso nós tivéssemos 1,2 horas? 1,2 horas, se vocês prestarem atenção, qual o número que está depois da vírgula? No caso que eu falei, 2. Então, 1,2 horas é 1 hora aí. Qual o número que está depois da vírgula? Muito bem, gente, estão espertos. É 2. Então, eu pego 2 e multiplico por 6. 2 vezes 6 vai dar 12, ou seja, 1,2 horas equivale a 1 hora e 12 minutos. Sempre desse jeito, ok? Espero que vocês tenham entendido. Recapitulando mais uma vez. 2 torneiras enchendo o mesmo tanque. O procedimento, o macete é: multiplica os 2 tempos. E o resultado eu vou dividir por quem? Pela soma dos 2 tempos. E quando você efetuar essa conta, você tem o tempo necessário para que as 2 torneiras encham o tanque. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, qual foi? Uma enche sozinha 2 horas, a outra sozinha enche o mesmo tanque em 8 horas. E o que vai acontecer? Então as duas juntas vai demorar exatamente 1 hora e 36 minutos, ok? Espero que vocês tenham entendido, ok, queridos? E assim eu peço a vocês que, gostando da aula, se inscrevam no meu canal, pois serão muitas aulas que serão dadas, eu darei muitos macetes, muitas aulas, e que, além de vocês se inscreverem no meu canal, por favor, dê o like, ok? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até a próxima.